Contigo sim, capítulo 8. Sandro vai ao escritório de Flávia. Ele pede perdão pelo mau comportamento da outra noite. Sandro diz que não há um só dia que não se arrepende do quão cafajeste que foi com ela. Ela pede para ele ir para casa dele e deixá-la em paz. Álvaro e Samantha voltam pro apartamento. Samantha coloca 2 copos de bebida para ela e Álvaro. Samantha se lembra de quando sua mãe disse que queria participar da organização do casamento e que talvez fosse uma das últimas coisas que pudessem fazer juntas. Ela chora. No banheiro, Álvaro liga para Ângela e pede perdão por tudo que disse a ela hoje. Ele diz que está estressado e agora está numa reunião com o diretor de compras e não pode falar muito. Ângela diz que se não conseguir trabalho como enfermeira, vai aceitar a proposta do amigo de Dona Yolanda. Álvaro se despede de Samantha e decide sair. Luz pede que Ângela fique tranquila, pois os esposos são assim. Ela pede que ela estude para a prova. Guilherme come pipoca. Aníbal começa a investigar Álvaro. Uma secretária diz que Álvaro está saindo com uma mulher muito importante. Aníbal pergunta quem é. Aníbal fica intrigado. Álvaro diz a Dário que a mensagem dele o salvou e Samantha o deixou farto com o tema do casamento e quase viu ele falando com Ângela. Dário diz que essas mulheres vão acabar com ele. Álvaro diz que a direção geral da empresa vai ser dele. Dário diz a Álvaro que um tal de Leonardo Santillana ocupou o cargo que seria seu na empresa. Álvaro diz que vão encontrar a maneira de atrapalhar o recomendado para ele ficar no lugar dele. Mirth se envolve com Aníbal. Ela pede que ele fale com Yolanda e que peça que ela não lhe cobre mais dinheiro. Aníbal aceita fazer o que a safada pede. Ela pede dinheiro emprestado. Aníbal diz para ela se conformar com a ideia dele falar com Yolanda apenas. Dário e Álvaro vão ao escritório de Leonardo. Dário apresenta Álvaro, gerente administrativo do hospital. Álvaro diz a Leonardo que em breve ele vai saber a quem tem que pedir permissão para as coisas. Leonardo ri e diz que Geraldo disse que ele tinha total autonomia, liberdade na empresa. Álvaro diz que sobre a parte financeira ele mesmo administra. Pablo e Abel vão à pensão e reencontram Luz e Guilherme. Abel diz a Luz que eles não vão deixá-la só e vão apoiá-la. Luz abraça os 2 rapazes. Beatriz está bem triste no seu quarto. Leonardo vai até uma moça. Ela diz a Leonardo que está morrendo e não sabe o que vai fazer. Léo diz que precisam ter paciência e fé. Bia diz que a visita dele lhe faz muito bem. Beatriz diz a Leonardo que quer se livrar do Dr. Urgatti e ele é muito frio e não gosta dele. Beatriz diz a Leonardo que prefere que ele seja seu médico, pois o conhece há anos, e ele a escuta e tem paciência. Geraldo diz a Álvaro que gostaria de fazer mais pela sua esposa, mas com esse diagnóstico é difícil. Geraldo pede que Álvaro cuide e proteja sua filha. Ele também pede que o gigolô cuide bem da administração do seu negócio. Geraldo diz a Álvaro que Dário pode substituí-lo no posto de gerente. Álvaro diz que Dário é excelente. Geraldo pede que Álvaro informe isso a Dário. Geraldo pede que Álvaro deixe Leonardo com total liberdade para agir. Álvaro desconfia de Leonardo. Geraldo diz que Leonardo é um grande médico e vai levar essa fundação em frente. Geraldo pede que Álvaro se dê bem com Leonardo. Álvaro diz que vai precisar fazer uma viagem por questões do casamento e vai ir amanhã à noite. Geraldo diz que quando ele voltar é para ele ficar a cargo de tudo. Beatriz diz a Leonardo que acha que ele teria feito um lindo casal com sua filha. Leonardo diz que ele e Samantha têm muito pouca coisa em comum. Os 2 seguem conversando felizes. Beatriz percebe que Léo está muito feliz e pergunta se ele conheceu alguém. Álvaro liga para Ângela e pede perdão por não ter conseguido falar com ela. Ângela diz que o que houve no hospital fez ela pensar que ele não se interessa, que ela se supere. Ele diz que às vezes fica mal, porque pensa o que aconteceria se perdesse seu trabalho. Álvaro pede que ela tenha paciência, pois vão encontrar a maneira dela estudar sem precisar trabalhar. Ângela se irrita. Álvaro diz que vai viajar a Mérida para olhar uns terrenos, para a expansão dos hospitais. Ângela pede que ele a leve. Álvaro diz que não tem dinheiro para as passagens. Dário ri, ao ver todas as mentiras que o amigo está dizendo para Ângela. Álvaro diz que a ama como nunca amou ninguém. Ângela desliga e, bem triste, diz que ama Álvaro mais do que a si mesma. Luz e Guigo decidem voltar para a vizinhança, na casa de Pablo e Abel. Dona Pura dá uma chinelada em Abel ao vê-lo abraçado com Luz. Pura diz a Luz que não quer atentamentos na sua vizinhança.
Luz agradece a Pura por ser um anjo na vida dela e do seu filho. Luz dá um beijo em Dona Pura. Dona Pura diz que está contente por ela ter regressado. Beatriz chora e se lembra de quando ouviu Samantha dizer que ela está muito doente e que não queria que ela chegasse no evento toda deteriorada. Geraldo vê a esposa aos prantos e a abraça. No dia seguinte, Ângela volta à faculdade. Leonardo dá aulas. Álvaro e Samantha começam a ver tudo sobre o casamento. Leonardo sorri ao ver Ângela. Álvaro está triste. Leonardo leva um sanduíche de queijo e presunto para Ângela. Ele toca na mão dela. Álvaro já fez as malas e sai num táxi. Leonardo ajuda Ângela. A luz acaba novamente, pela segunda vez que eles se encontram para estudar. No dia seguinte, Ângela diz a Leonardo que seu marido não lhe atende e disse que iria a uma viagem de trabalho. Leonardo diz que se fosse ele, cancelaria a viagem para estar com ela num momento tão importante para ela. Ângela diz que quando se casaram, seu marido disse que iria apoiá-la e agora não sabe o que acontece. Léo pede que ela se concentre na prova e acredite em si mesma. Chega o momento de Ângela prestar a prova na universidade. Enquanto isso, Álvaro vai ao povoado Real do Mar. Ele vai anular seu casamento com Ângela. Ele suborna o juiz. O juiz não entende, porque ele diz que esse casamento foi um erro. O juiz diz a Álvaro que se ele não quer estar casado com Ângela, o que deve fazer é se divorciar. Álvaro oferece muito dinheiro ao juiz para anular esse matrimônio. Ângela presta sua prova oral na presença de muitos médicos professores. Júlio finalmente consegue falar com Leonardo. Júlio diz a Leonardo que graças a Deus e a ele se recuperou. Júlio diz a Leonardo que foi procurá-lo na casa dele e soube que por sua culpa ele foi demitido. Léo diz que a culpa foi do sistema hospitalar. Júlio convida Léo para almoçarem. Ângela fala com os professores sobre o sistema nervoso e a medula espinhal. Dr. Urgati é muito frio e duro. Urgati pergunta a Ângela como fará para seguir na faculdade, se tem uma vida tão difícil. Ele diz que ela pode ocupar o lugar de uma pessoa que precisa ou que ira mais que ela. Ângela diz que está acostumada a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e o que a vida não lhe deu pode conseguir com o trabalho. Ângela sai do local onde prestou a prova oral. Ângela fala para Leonardo que Urgati se estranhou com ela. Léo diz que o Dr. Urgati é um cachorro. Urgati escuta tudo e chama Léo de rebelde. Léo pede desculpas por tê-lo ofendido. Ângela ri com o Leonardo. Álvaro diz a Dário que anulou seu casamento com Ângela e ela não saberá de nada. Samantha escuta Dário falando algo suspeito com Álvaro e fica intrigada. Pablo leva Luz para uma entrevista de emprego com Beatriz. Luz diz a Beatriz que precisa muito do trabalho e se ela contratar, não irá se arrepender. Samantha fala com Oscar e diz que Álvaro está enganando. Oscar pede que ela se acalme. Samantha não entende, porque Álvaro pediu para Dário mentir e escutou que ele vai chegar hoje à cidade, mas pediu a Dário para dizer que vai chegar amanhã. Oscar acha que Álvaro está organizando uma surpresa para Samantha. Leonardo conversa com Júlio na cafeteria do hospital. Samantha investiga o apartamento de Álvaro. Samantha, com a ajuda de Oscar, começa a vasculhar todo o apartamento. Álvaro chega à pensão até Ângela. Ele inventa que não conseguiu fechar o negócio em Mérida. Álvaro diz a Ângela que não quer que ela se iluda muito, porque sabe que ela vai entrar na faculdade, mas pagá-la e conseguir ganhar uma beca é quase impossível. Ângela diz que lhe dói muito, que ele não acredita no potencial dela. Álvaro diz que não quer que briguem. Ele pede que ela se arrume, fique mais linda do que já está, pois vai levá-la para jantar. Ela acaba aceitando. Álvaro diz que nos dias que passou em Mérida se lembrou de Real do Mar, do povoado onde a conheceu. Ele diz que quer apoiá-la em tudo agora. Ele abraça ela e diz que não tem dinheiro para pagar a faculdade dela, mas não quer que ela sofra. Ângela diz que tudo basta com o amor e o apoio dele. Ele pede para se esquecerem das brigas e seguirem em frente. Ele manda ela se arrumar, porque tem uma surpresa para ela. Os dois se beijam. Ângela sai e Álvaro mostra a verdadeira face.